Amém? Estarei ministrando nessa sexta-feira, ok? Vai ser benção. Pessoal, vamos lá, voltando, está melhorando agora. Voltando à nossa série de evangelhos, hoje nós iremos tratar o assunto terminar o capítulo 17 de Lucas, ok? Depois nós iremos retornar ao evangelho de João. E dentro desse assunto do capítulo 17 de Lucas, já retratamos e falamos dos 10 leprosos. Agora nós iremos ver uma pergunta de um fariseu para Jesus, e Jesus vai anunciar umas coisas no qual seriam bem colocadas aqui hoje. Nós iremos falar sobre distrações. Então o nosso tema de hoje é distrações. Se você olhar a gramática do assunto, tudo que está sendo discorrido, você pode até pensar que é outra coisa, a volta de Jesus como mostra, mas na verdade o texto está totalmente tensionado, ok? A nos mostrar que para te distrair só basta estar distraído. Entendeu ou não? Entendeu? Então diga assim: para se distrair só basta estar distraído. Ok? Hoje vindo para cá nós conversamos um pouquinho, que às vezes eu sempre percebo, acho que foi meu filho, minha filha, alguém perguntou: pai, como é que você consegue olhar todo mundo e ver? Porque no último culto eu falei, tem 3 pessoas dormindo, e tem mesmo. Eu passei por uma, gravei, aí botei a visão de ótica em outra e fui, né? E a gente vem comentando que muitas pessoas, né, vêm dos seus trabalhos já cansadas, etc e tal, e outras não, vêm de casa, e não está refém de quem vem do trabalho dormir, quem vem de casa. O ambiente ele proporciona isso. Você está agora sentado com o corpo relaxado, você está num ambiente de ar-condicionado, o irmão que está atrás está fazendo uma massagem nas suas costas assim, ó, tirando toda a tensão sua, né? Então é propício você dar uma fadigada. Mas olha aqui para mim, se você sentir que está à beira de dormir, desperta, fica de pé no seu lugar e não durma no culto. Com desculpa ou sem desculpa, cansado ou não, não durma no culto. Nunca é uma boa opção. Amém, pessoal? Então vamos lá, qual é o nosso tema de hoje? Distração, ok? Nós iremos abordar esse tema. Você vai ver algumas colocações que tem que estar aperceptível para você entender que o texto está tensionado ali a dizer para a gente sobre qualquer tipo de distração. Diz assim, Evangelho de São Lucas 17, 20, ainda não está no melhor nível. Evangelho de São Lucas 17, verso 20. Posso ler com os amados? Sim ou não? Então vamos nós. Certo dia, os fariseus perguntaram a Jesus: quando virá o reino de Deus? Jesus respondeu: o reino de Deus não é detectado por sinais visíveis. Não se poderá dizer está aqui ou está ali, pois o reino de Deus está entre vocês. Verso 22. Então ele disse aos seus discípulos: aproximam-se, os dias em que irão desejar ver o Filho do Homem, mas não o verão. Dirão a vocês: vejam, lá está, ou aqui ele está, mas não o sigam. Porque assim como o relâmpago lampeja e ilumina o céu de uma extremidade a outra, assim também será a vinda do Filho do Homem. Quando o Filho do Homem voltar, será como no tempo de Noé. Naqueles dias, o povo seguia sua rotina de banquete, festas, casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mundo será como no tempo de Ló. O povo se preocupava com seus afazeres diários, comendo, bebendo, comprando e até vendendo, cultivando e até construindo, até o dia em que Ló deixou Sodoma. Então fogo e enxofre ardente caíram do céu e destruíram tudo. Sim, tudo
tudo isso como sempre foi até o dia em que o Filho do Homem for revelado. Lembre-se no verso de número 32, do que aconteceu à esposa de Ló. Quem se apegar à sua própria vida, a perderá. Quem abrir mão da sua vida, a salvará. Palavra de Deus para nossas vidas nessa noite hoje. Que nenhum cansaço, fadiga, inquietação, preocupação poderá roubar essa semente que nós iremos receber nessa noite hoje. Jesus disse: não lance pérola aos porcos. Nós não somos eles. Estou diante de príncipes, estou diante de princesas do Senhor, estou diante daqueles que estão interessados em alinhar a sua vida o quanto antes para entrar pelos portais eternos. Estou diante de homens e mulheres cujo qual tem tudo para desistir, mas estão aqui essa noite. Em meio aos problemas, aos conflitos familiares, pessoais, às dificuldades existentes em suas vidas, às enfermidades, a ausência de alguma coisa no qual queríamos tanto, estamos aqui, porque nós não somos daqueles que retrocedem. Renova a minha aliança com o Senhor essa noite, fazendo a confissão em Cristo Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Alguém mais aqui? Aleluia. Bom, já que o nosso tema é distração, o texto por si só já mostra bastante coisa. Mas eu quero entrá-lo com os irmãos adentro e colocar algumas coisas na luz, em evidência, e comentar sobre elas. Bom, já que o nosso tema é distração, e quando nós falamos da volta de Jesus, logo que a gente vai lembrar de Mateus capítulo 24, iremos lembrar de Lucas capítulo 21, o bramido das ondas do mar, os tsunamis da vida, os maremotos da vida, é descrito na Bíblia, em Lucas 21. Em Mateus capítulo 24, Jesus fala sobre fome, sobre pestes, sobre terremoto, e o assunto mais falado hoje no Google é guerras. E ouvirás de guerras e rumores de guerra. Então, só por essas palavras já dá para entender o que falta para Jesus voltar. Você se formar na faculdade? Você acha que a sua oração, Senhor, deixa eu casar primeiro, depois você acha que ela tem efeito? Oração que descumpre o propósito? Aí, Senhor, espera só um pouquinho, porque o marido não se converteu, a esposa não se converteu, o meu filho está fora da presença, espera só um pouquinho, que eu ainda não ajeitei minha vida. Você acha que ele vai ficar refém disso? Não. Existem pessoas que irão pagar com a própria vida para ser salvo na grande tribulação. Terão que negar o governo do anticristo e aceitar a marca da besta e viver no inferno para sempre. Então o evangelho, eu entendo que até o governo do anticristo é um tempo de 7 anos de misericórdia de Deus. Não vai ter atuação do Espírito Santo como tem hoje, porém é inegável que a presença de Deus possa não estar na terra, ela vai estar na terra, porém a manifestação será bem difícil. Esse é o tempo de João 16:8, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo agora. Depois é você e a certeza, a convicção da sua fé. Bom, quando o texto diz que a volta de Jesus vai haver guerras, rumores de guerra, assunto de guerra, guerra existente e guerra que é anunciada todo dia. Olha, o país tal está pensando em se meter na guerra com um país que está em guerra. Então, rumores é aquilo que a gente sabe em que pode acontecer, ou que a nação pode ainda entrar em guerra, e outra nação, como se você ligar a televisão, você vai ver, a China está com míssil, que se explodir, vai acabar, quase com o planeta inteiro. Então, os rumores de guerra também fazem parte da volta de Jesus. Pastor, só guerra de nação, guerra de bairro. O mundo jaz no maligno. Guerra de cidades. Existem guerras que a gente considera que é uma guerra nuclear, uma guerra entre países e uma guerra dentro dos países. Tudo é guerra, na sua proporção, mas não deixa de ser. E eu entendo que com tudo isso, a gente pode dizer assim, Jesus está voltando. Senhor, por que tanta guerra? Por que tanta destruição? Meu filho, é porque precisa cumprir as escrituras para que ele venha. Agora, fome sempre houve nos dias dos discípulos.
Alguns disseram assim: Senhor, deixa a gente dar comida aos pobres. Ele falou assim: os pobres sempre irão estar convosco. Então a fome é algo comum, mas numa proporção muito maior, devido à quantidade de pessoas que há no mundo hoje, a desigualdade social, a roubalheira, tudo isso tem proporcionado também. Claro, eu acho que a causa da fome número 1 é o pecado da nação que não se arrepende contra Deus. Existem muitas pessoas passando fome porque largaram suas casas, decidiram viver uma vida no bar, uma vida de prostituição, uma vida dada aos vícios, e aí está passando fome e miséria. Mas se você ver, tinha uma família, tinha um trabalho, tinha uma casa. Então a maioria das fomes criadas é rebeldia com Deus. Tem alguém comigo? Não? Bom, também haverá distração, é onde eu quero entrar. E também quero entrar em outra coisa, acredite se você quiser. Para a vinda de Jesus também vai ter muita gente com ausência de fé, dizendo com os lábios, mas a vida não caracteriza que o ciclano, o fulano, o irmão, a irmã tem fé, porque no tempo de ela usar a fé, ela nega a fé. No tempo que é para seguir, ela recua. No tempo que é para fazer, ela recua. Então, para a vinda de Jesus também, vou te mostrar biblicamente isso, também vai ter uma ausência de fé. Então 2 coisas me competem esta noite: mostrar para vocês que nós estamos muito mais perto da vinda de Jesus do que ontem, com a ausência de fé e com as distrações que nós estamos vendo nos nossos dias. Sigamos, verso 20, ele diz assim: certo dia, um dos fariseus, claro, o texto está após os 10 leprosos, por isso que eu estou dando essa caminhada. Quando virá o reino de Deus? Essa pergunta desse fariseu, ela é totalmente direcionada a Jesus. Por quê? Esses fariseus e Jesus, quando ele veio, a década de Jesus, o ano 1 da vida de Jesus, quem governava era Roma. Então todo judeu religioso, ele torcia que viesse alguém para remir Israel de Roma. Roma mandava em tudo, no religioso, em todas as esferas, do governo, no templo, em tudo. Era Roma para tudo, era imposto. César, era Filipe, seu irmão, era um verdadeiro arsenal e poder que era Roma. Então todo judeu, quando ele faz essa pergunta, ele está dizendo assim: se tu é o Messias, por que você não me redime de Roma? Por que vai deixar Roma escravizar a gente? Por que vai deixar que Roma domine sobre a gente? E essa pergunta está tensionada aqui, porque é bom. Esse mesmo capítulo eu tirei até o que fala sobre depois do arrebatamento. Esse mesmo capítulo ele fala de Jesus presente, fala do que vai acontecer nos nossos dias agora e até depois dos nossos dias. Aí fiz tensional somente sobre isso. Certo dia um fariseu perguntaram a Jesus: quando virá o reino de Deus? Jesus respondeu: o reino de Deus não será detectado por sinais visíveis. Resposta: agora você sabendo que eles queriam que defendesse de Roma, então eles estavam esperando o quê? Se tu é o Messias, defende a gente dos governantes, acaba com os impostos, deixa a gente livre, está entendendo? Que na cabeça deles ele imaginava que Jesus viria como? Com um cavalo, montasse um exército, ia criar uma grande revolução para descaracterizar, e não é agora. Isso vai acontecer quando todo olho verá e toda língua confessará. Jesus virá e a sua corte está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele vem revestido de manto de glória, tudo, isso vai acontecer, Jesus glorificado, mas ele precisava vir nos remir. Então quem quer remir não vem para governar nesse momento, ele veio para remir, não veio para governar nesse momento. E eles fazem a pergunta tensional, por quê? Porque eles querem que Jesus venha governar, acaba com o nosso imposto, manda César lá para o inferno, por aí vai, é o governador. Verso 21, não se poderá dizer, presta atenção, não se poderá dizer, ele está aqui, ou está ali, pois o reino de Deus está entre... Mais um detalhe, o reino de Deus está entre você. Quem estava falando com eles? Quem veio implantar o reino de Deus? Então o que Jesus está dizendo em parábola? O reino de Deus está entre você, estou aqui. E o reino de Deus às vezes não é da forma que a gente quer, do jeito que a gente quer, não é para ouvir o que a gente quer, tem que ser da forma, por isso que há esses confrontos. Aí Jesus está dizendo assim: o reino de Deus está entre vocês, em outras palavras, não está me vendo? Então o reino de Deus já havia sido manifestado e eles não estavam percebendo. Por quê? Porque esperava que fosse do jeitinho que eles queriam.
Assim como Naamã também esperava que fosse que o profeta atendesse do jeitinho que queria, e não é. Fala para o irmão do seu lado: chegou a hora, irmão, de eu falar contigo de novo. Fala para ele assim: o reino de Deus vai ser totalmente oposto do que você pensa. Ok? Verso 22: então ele disse a seus discípulos: aproximem-se, ou irão aproximar-se, o dia em que desejarão ver o Filho do Homem, irão desejar, mas não o verão. Essa palavra já se aplica hoje. Quer ver uma coisa aqui? Irão desejar ver o Filho do Homem, mas não o verão. Quem aqui vive dizendo assim: ai, que vida, Maranatá? Quem queria que Jesus voltasse? Quem queria que Jesus voltasse? Só tem eu e amigo ali, pessoal. O resto está mentindo. Quem não quer que Jesus volte? Peraí, se você não quer que Jesus volte, o que está acontecendo com você? Virou agora mais um fariseu, querendo que Jesus venha agora reinar lá no seu patrão e dizer assim: pode aumentar o salário dele, é para isso? Está comigo aí? Quem quer que Jesus volte? Irão ter tempo em que nós iremos desejá-lo, mas ainda não verão. É o nosso dia de hoje. Cansa. Liga o rádio, cansa. Liga a TV, cansa. Vim para a igreja, cansa. Por que cansa na igreja? Porque a gente quer fazer as coisas corretas, a gente tem lutado com nossos próprios irmãos. Hoje você ser correto no evangelho se tornou chato. Se você falar o assunto de santidade, você vai arrumar um problema. Algumas igrejas que falam da volta de Jesus não interessa, porque não dá dinheiro, não dá campanha, não enche o bolso de ninguém. Bater em pecado não adianta. Ai, pastor só fala de pecado. Irmão, o que você está lutando nessa terra? Quer que eu fale de quê? Vai plantar o coração aqui? Passarão os céus e a terra, irmão, mas a palavra dele não vai passar. Cansa, tudo cansa. Salomão vai dizer: enfado da carne, tá? Tudo é canseira, cansa. Pastor, o que a gente faz? Morre? Não, vive, mas vive com a esperança de Jesus voltar hoje, amanhã, porque qualquer um tipo de frustração dessa, de Jesus não voltar, você se enfada, você desvia. Então vamos pensar da seguinte forma: apesar das lutas, doenças, apesar das crises financeiras, familiares, conjugais, apesar das dificuldades do mundo existente de hoje, Maranatá, Senhor, por causa da sua volta, eu não desisto. E dessa forma nós iremos vencer um dia após o outro. É tão lógico. Quer ver uma coisa? Se Jesus falasse assim: pessoal, eu vou voltar 21 de dezembro. No dia 20 de dezembro a gente voltava para o culto. Então o que o Senhor ele faz com isso que ele não coloca a data? Ele quer nos ver santo todos os dias. Ele nos quer ver buscando todos os dias. Ele quer ver a gente sempre aos pés dele. Bem-aventurado aquele servo que quando o Senhor vier, achará o servindo. Jesus coloca uma data para voltar, você vai meter o pezinho. Já quer meter o pé, já sabendo que está correndo risco, que ele está voltando. Imagine se ele colocar a data. Está comigo aí, não? Quem aqui, na época de adolescentes, quando o pai falou assim: hoje eu não volto para casa, eu vou dormir no trabalho, aprontou? Quem nunca aprontou? Quando o papai e mamãe falassem: não, a gente não volta para casa não. Levanta a mãozinha, pecador. Quem já aprontou? A igreja toda. Então no âmbito natural de pai e de mãe, a gente já apronta. Imagine espiritual. Quantos carnavais você ia pular? Quantas coisinhas que você não faz, você queria fazer? É desse jeito. Então ninguém sabe nem o dia nem a hora. Mas o que coloca a gente com o coração esperançoso para não desviar? Senhor, esse mundo já és do maligno. Eu estou aqui de passagem. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. No verso de número 24, ele já diz sobre a vinda dele. E esse dia é chamado como dia glorioso. Repete comigo: dia glorioso.
Porque assim como o relâmpago lampeja, relampegou, relampagou, relampejou. Assim como o relâmpago lampeja e ilumina o céu de uma extremidade a outra, assim também será o dia que o Filho do Homem vier. Você já reparou numa grande tempestade? Você até se assusta, porque vem um relâmpago nas suas costas, você está olhando para o outro lado, ou seja, vai ser repentino. Vai ser sem você ao menos perceber. Claro que o golpe do relâmpago, além do auditivo, também é o visual que você vê. Mas a volta de Jesus não tem o visual. A volta de Jesus é totalmente audível. É o soar da trombeta. 1 Tessalonicenses capítulo 4, 13, Paulo vai dizer: não quero, porém, que fiquem tristes com aqueles que descansaram no Senhor, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido de voz de arcanjo, e ao soar da trombeta, aqueles que deitaram no Senhor, que combateram o bom combate, terminaram a carreira, guardaram a fé, esses serão tomados. E nós que estamos vivos, 2, 3, 4, 5, 6, nós que estamos vivos também seremos arrebatados com Ele, a saber, nos ares. Olhem para mim, não tem outra motivação bíblica. Se isso não toma o seu coração de temor, se isso deixa você sonolento no culto, se isso faz com que você converse com pessoas do lado, é um sinônimo do qual você não tem interesse em ser arrebatado. Não existe mensagem, é rara hoje sobre a volta de Jesus, irmãos. É rara. Ninguém se importa, porque a gente cada vez mais está o quê? Terra. Não consegui comprar o carro, não consegui casar, não consegui construir a faculdade, não consegui. Mas olha o que ele prometeu: o que os olhos não viram, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem. Todo o seu plano, a sua carreira é descaracterizado, é muito menos do que aquilo que você vai receber. Duas pessoas podem dizer amém? Pessoal do fundo está me ouvindo, está bem cheio aí, que Deus abençoe vocês. Quem vai ser arrebatado aí, levante suas mãos. Agora abaixa quem vai para o inferno. Levanta a mão lá em cima, irmão, diga assim: eu vou subir com Jesus. Então olhe para a pessoa do seu lado e fala assim: eu vou. E tu, vai? O que ela respondeu? Quem cala consente. Agora eu fico imaginando o dia da volta de Jesus, o soar da trombeta, o coro angelical não será visível, será nas nuvens. O nosso Senhor, Ele vai voltar. 3 voltas de Jesus. Uma Ele já veio, a segunda nos ares, e a terceira visível. Qual será essa terceira? Na batalha de Gog e Magog, no Armagedon, aonde o judeu está encurralado, todo olho verá, porque o judeu é descrente de Jesus, mas quando o céu rasgar, ele falou assim: a gente perdeu tempo duvidando que ele era Messias. Imagine o judeu em apuro, imagine toda a nação sendo televisionada, todo mundo, a batalha do Armagedon, uma espécie de massacre, e de repente o inimigo opressor do judeu vai recuar, porque vai vir um clarão, não na frente dos judeus, o clarão vai vir por detrás dos judeus, porque ele vai defender o seu povo, atacando o seu inimigo. E ali o adversário, ali Satanás, ali o anticristo e os seus seguidores serão atacados pelo poder do Senhor. Agora pasme, muitas pessoas não sabem, não têm noção do que Jesus falou: da sua boca sai uma espada afiada. Ele não vai puxar uma espada, a espada é a palavra, e quando Deus dá uma ordem, até o inimigo obedece. Diz as Escrituras que quando entraram no jardim para prendê-lo, Jesus, e perguntaram: quem é ele? Entre os discípulos, ele disse: sou eu. Todos os soldados recuaram e caíram por terra. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor,
para a glória de Deus. Não há demônio que resista, não há morte cabível para prender. Ele deu o nome acima de todo nome, ao qual é o nome de Jesus. Joelhos se dobram nos céus, joelhos se dobram na terra e até debaixo da terra. Quem ama Jesus expressa uma adoração no seu lugar. Tipologias de poder: veste salpicada de sangue. O sangue de Jesus comprou todo pecador que havia tido o nome escrito no livro da vida. Na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não é uma tatuagem, é uma tipologia de autoridade. Na sua boca sai uma espada afiada. Quando ele fala, as nações se calam. Ele é Senhor, Ele é Rei, Ele era, Ele é e há de vir. Quando o Filho do Homem voltar, será igual aos tempos de Noé. Nos tempos de Noé havia casamentos. Nos tempos de Noé, todos seguiam um banquete de rotina, no verso 27. Todos seguiam as suas festanças. Todos seguiam as suas rotinas de casar, dar-se em casamento. Mas de louco se tornou o homem mais procurado. E imagina a nação inteira dizendo: esse homem é doido, louco, varrido, está construindo essa arca por volta de 100 anos. Quando o Senhor chamou Noé, o texto apresenta ele com 500 anos. E quando ele termina a construção da arca, o texto de Gênesis apresenta ele com 600 anos. 100 anos e a nação não se arrependeu. 100 anos os vizinhos apontavam para Noé e dizendo assim: besta, está perdendo a vida, tua juventude. Noé teve que engolir, no nosso linguajar, muitos sapos. Eu vou incrementar mais: pererecas e rãs. Noé escutava o que não devia, ouvia o que não queria. Mas quando a terra recebeu a primeira gota de chuva, Deus justifica os seus. Todos zombam da gente. Lá vai para a igreja de novo. E alguns indo para a rua, para o baile. Lá vai para a igreja de novo, e Deus não cura, e Deus não abre porta. Não é só sobre isso. Maldito o homem que espera de Cristo somente nessas vidas. Eu estou indo para a arca, porque se o dilúvio vier, eu estou seguro dentro da arca. E começou a chover, e o cara era chamado de louco. Queriam colocar Noé no hospício, mas no dia que choveu, foi procurado por até os que odiavam ele. Essa é a vida de um cristão no século de hoje. Não perca o endereço da arca. Não deixe de trabalhar para o seu Senhor. Se envolva, arregace as mangas, gaste a sua vida, gaste a sua juventude, gaste a sua vida em prol daquilo que você crê. Se crê, se envolva. Se crê, faça sem arrependimento. Feche os olhos para aquilo que estão falando, os ouvidos também. Não dê atenção, olhe para Jesus, o autor e consumador da sua fé. Assim como Noé, ninguém antes dele havia construído uma arca, assim também nos dias de hoje, ninguém jamais foi arrebatado, mas acontecerá, a igreja vai ser arrebatada. Eu não digo como nos dias de Elias, que uma carruagem o veio pegar, como também o nosso querido que andou com Deus, Enoque, andou com Deus e Deus tomou para si. A palavra arrebatamento é tomada brusca. A palavra arrebatamento, ela é tomada nesse tempo, nessa época, nessa era.
Eu não quero embaralhar a cabeça dos irmãos, mas quem gosta um pouquinho de calendário, você vai ver que nós estamos defasados. O ano que a gente vive não é 2024, pelo judaísmo não é. Está bem mais avançado que isso. Nós estamos encaminhando para o ano 6.000, juntando depois de Cristo e antes de Cristo. E nós temos uma tipologia no Gênesis que Deus cria o homem no 6º dia. Um dia para o Senhor é como 1000 anos. E Deus prometeu no 7º dia ou no 7º ano o descanso. E depois da vinda de Jesus está para instaurar o milênio. Ele está voltando. As datas estão batendo. Eis que estou à porta e bato. O que há de vir virá e não adianta. Ninguém vai tardar a promessa, ainda que alguns tenham por tardio. Ele é longânimo. Jesus está voltando. Então, nos dias de Noé, haviam banquetes, haviam festas de casamento, até no dia em que Noé entrou na arca e o dilúvio veio e destruiu a todos. A outra colocação, descrita como Ló, preste atenção por favor, verso 28, e no mundo, e o mundo, agora já generalizou, dias para a gente contar e o mundo para a gente visualizar, e o mundo será como no tempo de Ló. Ué, o que Ló tem a ver com a gente? Houve salvação também, e houve destruição também. O mundo será, agora é o mundo, não é dias. Dias é para você contar, o mundo é para você visualizar e ficar esperto. Então, e o mundo será como no tempo de Ló. O povo se preocupava com seus afazeres diários, comendo, bebendo, comprando, vendendo, cultivando e construindo. Só isso? Não. Muito mais ainda, já que o texto colocou a tipologia desse camarada chamado Ló, vamos regressar à história, fácil lembrar. Ló saiu de terra de Ur dos Caldeus com seu tio Abraão. O Senhor havia dito, sai da tua terra, do meio da tua parentela, mas ele foi. Ló foi dotado como tio e tornou-se um pai, sendo reconhecido para Abraão. Abraão adotou um menino, o pai de Ló morreu. Chegou um tempo que Ló prosperou tamanha, porque estava ao lado de Abraão, e os pastores de Abraão, cuidadores de gado, e de Ló, tiveram um conflito, eles brigaram entre si. Houve uma colocação dada por Abraão, dita a Ló: o nosso rebanho cresceu, nossos pastores estão em guerra, escolhe o lado que você quer, se você for para lá eu vou para cá. Quero me ater agora a essa fala. O Ló, esse sobrinho ingrato, ele olhou as campinas verdejantes. Se tem mato, se tem planta, sinal que tem rio à beira. Todo animal precisa de água para sobreviver. Em outra parte, o Ló deu uma rasteira no seu tio, escolhendo a parte que cabia a ele boa, olhando o rio e deixando o seu tio Abraão na mão. Só que Ló não tem a promessa que Abraão tem. Ló tem Sodoma, tem rio, mas Abraão tem promessa, Abraão tem Deus. Ló, ele é golpeado pela visão ótica, eu quero aquele lado, ele vai. Para a surpresa dele, como muitos têm olhado para o mundo, Ló chegou lá e viu caixinha de surpresa. A cidade de Ló, chamada Sodoma e Gomorra, era uma cidade justamente cultural. Era uma cidade totalmente envolvida em seus comércios, nas suas ocupações. Uma cidade produtora, porém, uma cidade que desperta muito interesse. Então tinha um bordel, tinha a profissão mais antiga do mundo, jaz na porta,
E o texto diz que o pecado daquela cidade chamou a atenção de Deus. Antes de destruir um da família, mesmo que seja rebelde, Deus avisa aos seus. Deus faz uma visitinha inusitada na casa de quem? De Abraão. E diz para ele: eu vou naquela cidade. Abraão sabe que o seu sobrinho, adotado como filho, mora lá. E Abraão começa aquela ladainha com o anjo. E se tiver 10 naquela cidade, o Senhor destrói? Não. Se tiver 9, não. E ele vai regredindo, ao ponto dele dizer: se tiver um justo naquela cidade, eu não destruo, mas se o justo sair, eu mando fogo. O anjo foi ver com seus próprios olhos a cidade de Sodoma e Gomorra. Lembrando que nós estamos falando da vinda de Jesus, e o texto que colocou, não foi eu que criei, o texto colocou que a vinda de Jesus também, a vinda do Filho do Homem, é comparada a Sodoma e Gomorra. E quando o anjo chega lá, em Sodoma e Gomorra, Ló está à esquina da cidade, parece que já sabia, e de repente Ló pega esses homens e leva adentro a casa dele, e de repente os moradores, homens, decidem bater na porta de Ló e dizer assim: tem visitante aí. Quem são esses homens? Ou seja, os anjos se teofanizaram, os anjos criaram uma forma corpórea de homem, como você vê nos tempos bíblicos, isso com uma naturalidade absurda, né? E aí os moradores daquela cidade batem na porta de Ló e falam assim: me dá esses homens que a gente quer possuir eles. Opa, peraí, nós estamos tratando a volta de Jesus, e homem quer pegar outro homem. Por que o negócio hoje está, sai todo mundo, está dentro da gaveta, sai, abre o cofre, sai do armário, sai da despensa. Por quê? Porque a profecia está se cumprindo. Mas ai de quem a tropeçar nas 4 linhas do Evangelho. Nunca se houve em todas as eras uma defamação da manifestação, da ausência de característica, da fisionomia do caráter de Cristo na humanidade. É homem deitando com homem, é mulher deitando com mulher, é os governos assinando. Tudo é homofobia hoje, tudo é homofobia, mas ninguém olha para a Bíblia dizendo que Deus não trata como homofóbico, Deus trata como pecado. Vocês estão calados? A Bíblia está se cumprindo. Qual era o pecado que jaz em Sodoma e Gomorra? Os homens daquela cidade quiseram se deitar com os anjos, achando que era homem. Olha que absurdo. O Ló chega para aqueles homens e fala: eles são meus convidados. Ló tinha 2 filhas, e Ló diz assim: possua as minhas filhas. Ele: não, nós queremos os homens. O que você olha para o mundo de hoje? Jesus está voltando ou não está? Está voltando ou não está? Tinha mulheres lá para eles? Tinha. Mas eles queriam o quê? O produto proibido que Deus proibiu: não deitará homem com homem. Romanos capítulo 1, verso 26. Agora, se esse também é um fenômeno na volta de Jesus, cá para nós, de 0 a 10, qual a nota que você está para a volta de Jesus? De 0 a 10, pessoal. De 0 a 10, pessoal. Claro que se você gosta dessas coisas, você vai me dar nota 0, né? Mas se você não compactua com o erro, com o pecado, está mais para agradar a Deus do que aos homens, qual a nota que você dá para isso aqui? Jesus está voltando ou não está? Está voltando ou não está? Desperta tu que dorme. Não sabeis o dia nem a hora, mas a manifestação está indicando que está mais perto do que ontem. Então, como nos dias de Ló, também é a volta de Jesus. Até o dia em que Ló, presta atenção, 29, Ló, até o dia em que Ló deixou Sodoma. Agora presta atenção, uma coisa para você desenhar. Quem quer mergulhar nesse texto agora? Presta atenção, lê comigo assim: até o dia em que Ló deixou Sodoma. Ló deixou Sodoma? Ló foi arrancado de Sodoma. O que é o arrebatamento? Eu tenho poder para ir, não? Serei? Ló por si próprio não queria sair.
Dá a intenção que tinha um diálogo. Ló plantou a sua semente ali, cultivando, dona Ima, os seus gados, com a vida montada em Sodoma. Ele, poxa, vou deixar tudo aqui. Até que o anjo falou, quero mais conversa contigo não. Pegou na mão dele, sobe as campinas. A mesma coisa, essa tomada brusca, Deus irá enviar os seus anjos, irá tocar o som de um trombeta, nós seremos tomados dessa Sodoma e Gomorra. Pode até tirar onda da gente agora, pode até falar da gente agora, pode até descaracterizar a Bíblia agora, pode até, em nome de Jesus, irmãos, que Deus nos proteja desse século faccioso, pode até perverter a imagem de Deus, mas quando os anjos vier, como vieram em Sodoma, arrancar a igreja daqui, o fogo do céu vai descer, há um juízo, irmãos, a ser derramado sobre a terra. Talvez esse coleguinha do seu lado está dizendo assim, poxa, eu precisava receber uma palavra de vitória, porque o meu dia não foi legal. Mais do que isso? Se você não quer ouvir as coisas que irão para acontecer, você está muito descaracterizado do que é a Bíblia, do que é ser chamado cristão. Quem vai morar no céu? Mais uma vez, quem vai morar no céu? As suas práticas lhe condicionam isso? Diminuiu 20%. Larguem a pornografia, se convertam. Parem de se prostituir. Parem de beber, se embriagar. Parem de fofocar, se abstenha do mal. Parem de roubar. Como nos dias de Ló, até o dia em que Ló deixou Sodoma e Gomorra, então logo o enxofre ardente caiu do céu e destruiu a todos. Sim, tudo será como sempre foi, até o dia em que o Filho do Homem for revelado. Olha o verso de número 32, lamentável ler ele. Ló era casado e tinha uma esposa e 2 filhas, e a mulher de Ló olhou para trás. Quanta gente nós conhecemos que puseram a mão no arado e largam a mão do arado. Por que a mulher de Ló olhou para trás? O fogo estava caindo, ela se despertou o barulho, ela estava assim, poxa, está destruindo um amigo, um familiar, um conhecido, os bens e a curiosidade. Por isso que a Bíblia diz, a tua visão tem que estar adiante. O meu passado pode sim me proibir, me inibir de entrar em Canaã. Quando o texto diz olhar para trás, o que você largou, está querendo que você volte para lá de novo. O que você deixou de fazer, está querendo que você volte a fazer de novo. Não olhem para trás. Aceitou Jesus, está com Jesus, olhe para frente, olhe para o alvo, olhe para Jesus, Ele é o autor e consumador da sua fé. Não olhe para trás, olha o que tem em Sodoma e Gomorra, enxofre caindo do céu, Deus destruindo. Você vai olhar para um lugar onde Deus está destruindo, olhe para onde Deus está construindo, irmãos. Então o texto traz um lembrete, sabe aquele papelzinho de lembrete que a esposa coloca na geladeira, que alguém deixa para você em algum lugar? Deus está colocando esse lembrete para a gente hoje. Lembre-se da mulher de Ló, lembre-se de onde ele te tirou. A Bíblia diz que se a casa estiver vazia, os demônios são fofoqueiros. Se a casa estiver vazia, eles olham e falam, aí pessoal, está vazia. Eles vão lá, reúne, e você vai ficar 7 vezes pior do que estava. Você imagina, olha o lembrete, lembre-se da mulher de Ló, lembre-se de onde o Senhor te tirou, a loucura que estava na sua vida, a depressão que você tinha, o pânico que você tinha, a fobia que você foi curada, a enfermidade que o Senhor te tratou, a vida leprosa que você tinha, a carnalidade que você praticava, os atos abomináveis que fazia parte do seu dia a dia, e agora você se tornou alguém comprado com preço de sangue, lavado e remido pelo sangue de Jesus, irmão. Seja forte, seja corajoso, não olhe para trás.
Acredito piamente que a mulher de Ló olhou, colocando o coração no que o próximo texto vai colocar para a gente. Veja bem, irmãos, por favor. Quem se apega à sua própria vida, a perderá. Ou seja, eu quero tomar conta da minha vida, está muito perigoso, o culto acaba tarde, eu não sei, a igreja passa por umas vias perigosas, vai tomar conta da sua vida, vai querer guardar, vai morrer de tombo no banheiro. A gente estava vendo uma reportagem da menina que morreu fritando ovo. Fritando ovo! Você tem noção do que é isso, irmão? Quem guarda a nossa vida é o guarda de Israel, irmãos. Deus não dorme. Ele guarda os céus. Há uma marca do sangue do alto da cabeça para os pés, aqueles que estão com o nome escrito no livro da vida. Ah, pastor, mas aconteceu algo. Aconteceu porque o salmo se cumpriu. Qual o salmo? Os meus dias foram escritos no seu livro. Se terminou o que a gente diz que é precoce, era até ali que Deus tinha determinado, irmãos. E Deus não tem tristeza na morte do justo. A palavra é bem descrita, ela diz: preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Tem gente morrendo, dormindo, jovem. Não, está muito perigoso o Rio de Janeiro, eu não vou nem mais sair de casa. Ô Jesus, vai viver agora engaulado? Tem gente que não tem Cristo, está mais corajoso do que quem tem. Bode é feito em tudo, tudo tem problema, tudo tem defeito. Quem quer ganhar sua vida vai perder, Rodrigo, mas quem perder vai achar. Ah, eu quero cuidar da minha vida. Quando eu falo, eu quero cuidar da minha vida, está muito perigoso. Deus está dizendo assim: poxa, eu pensei que era minha essa vida. Então, já que você quer cuidar, por favor, fique você aí. Então, o texto é muito claro: quem quer cuidar vai perder, quem perder vai achar. O que a mulher de Ló quis olhar para trás? Cuidar da vida, os afazeres do mundo. Acima o texto escreve, tanto para Ló quanto para Noé, que eles estavam preocupados com as suas coisas. Quem é cristão aqui, levanta essa mão. Deus sabe que você precisa delas, mas não quer dizer que você tem que olhar as suas coisas e esquecer das coisas daquele que te chamou. Não esqueçam da mulher de Ló. Quem se apega à sua vida vai perder, e quem perder vai achar. Naquela noite, terminando a nossa parábola, naquela noite, duas pessoas estarão dormindo na mesma cama. Um será levado, outro deixado. Dá a mão para sua esposa, por favor. Dá a mão para sua esposa. Você não é casado não, meu filho. Deixa a Laís aqui comigo aqui. Ele olhou para ver se a Laís ia dar a mão para ele. Nem casou ainda. Dá a mão para sua esposa. Se não tem uma esposa, dá a mão para quem está do seu lado. Você imagina agora, essa mão que você segura, de repente ela ficar vazia. Você imagina você dormir, estar com a sua esposa, de repente, você vê somente a roupa e o lençol murchar e alguém subir. Dá para brincar, maridos? Dá para brincar, esposas? Dá para brincar? Não, porque Deus vai esperar um pouquinho, porque meu marido vai se converter ainda. Vai? Estarão dois numa cama, um será levado, outro deixado. Não é uma regra, ele não ditou. Ele está colocando condicional. Mediante a todo o texto, se posturar, a cama vai ficar vazia dos dois. Naquela noite, duas pessoas estarão dormindo na mesma cama. Uma será levada no arrebatamento e a outra deixada. Duas mulheres estarão trabalhando, moendo cereal no moinho. Uma será levada e deixada. Dois homens estarão trabalhando junto no campo. Um será levado, o outro deixado. Deixa os zombadores do trabalho falar. Deixa eles criticar. Mas se a trombeta tocar, você vai ser arrebatado lá mesmo. Lá mesmo. Você dirá ao seu patrão: alguém me contratou para um salário e uma obra maior. Tchau, partiu, se
subiu e ninguém viu. Alguém reage aí nessa noite, meu irmão. Ei, Jesus. Você imagina você num trabalho, todo atribulado, patrão falando asneira, gente apontando tudo. Imagina uma zombaria que só, e de repente a tua roupa cai e você sobe. Uau. É possível. Vai acontecer. Se você estiver viajando dentro do avião, fica mais fácil, já está lá em cima. Se você estiver namorando, o arrebatamento acontecer, já imaginou? Você está com sua esposa, lua de mel, o arrebatamento acontecer. Eu fico imaginando a loucura. Você imagina só, avião. Dizem que nos Estados Unidos agora não sai mais um copiloto e um piloto se não for crente. Tem que ter um cristão. A nação Estados Unidos é cristã. Agora você imagina só o trem descarrilhar. Tem Uber aqui não? Tem Uber aqui? Tem motorista de Uber aí não? Tá tudo trabalhando no horário do culto, mano. Vai ficar. Vai ficar. Fica imaginando o caos que vai ser a terra, mano. Em Mateus 24 diz assim: ai daquela que está grávida, terá dor de parto. Você imagina, a mulher com o maior barrigão, brincando com Jesus, né? Aí vem, a trombeta soa, o Senhor vai recolher o neném e ela vai sentir dor sem ver o neném. Ai daquela que estiver dor de parto, que estiver grávida, terá dor de parto. Ai daquela que estiver amamentando, está amamentando, vai sumir, o leitinho vai começar a dar. Isso não é uma regra, ele está conjecturando para nós não perdermos, ou seja, se acontecer, falta de aviso não foi. Está comigo aí não? Quem vai subir? De verdade? Porque você quer ou porque você se adequa à doutrina de santidade da Bíblia? Sede santo. Veja bem o que diz. Lembra que eu falei? Distração ou distração e também ausência de fé. Dá uma olhada comigo aqui, a escassez de fé. Lucas capítulo 18, verso 8. Lucas 18, verso 8. Lucas 18, verso 8. Lucas 18, verso 8. Lucas 18, verso 8. Guanabara. Tudo. Lucas 18, verso 8. Eu afirmo que lhe fará justiça. Eu quero completar o versículo, mas eu quero enfatizar a parte B, que é a parte final dele. Depois da vírgula, ele diz: mas quando o Filho do Homem voltar, quantas pessoas com fé ele encontrará na terra? Qual o sinal da vida de Jesus? As pessoas estão abandonando o quê? A fé. Qual é o sinal da vinda de Jesus? Quanto mais você vê as pessoas abandonando a fé, mais você deve se apegar a partir de hoje, dizendo assim: meu Deus, é um sinal da vinda de Jesus. Não é eu me entristecer e deixar que elas roubem meu coração, não. É eu ligar o alerta dizendo assim: meu Deus, o fulano perdeu a fé, era tão vivo, era tão aceso, era tão cheio de Deus. Meu Deus, olha só, Jesus está voltando até ele. Como diz a palavra, até, se possível, até os escolhidos se enganariam. Claro que depois do arrebatamento. Mas quando você ver alguém, irmãos, que um dia foi brasa, que um dia foi fogo, que um dia, talvez alguém que até que te ganhou para Jesus, irmãos, se desviar, não se entristece não, não se desvia não, porque até quem está de pé, vigie para que não caia. Então pare de criticar e percorrer aqueles que perderam a fé. Quando você vê alguém cair, levanta, unge a tua cabeça com óleo,
como diz a palavra do Senhor, chora os ministros de Deus, os sacerdotes do Senhor, quando alguém se desviar, meu irmão, se você não tiver como resgatar, diz Deus, não me deixa, segura na minha mão, puxa o meu cabelo, não me tire da sua presença. Tipologia das 10 virgens. O que o noivo não viram para levar as outras 5? A ausência de fé. Pastor, era ausência de óleo. Para ter óleo tem que buscar, e tem que buscar, tem que ter fé. Ausência de trabalho, preguiça, morte espiritual. Amanhã eu faço. Ele não me entende, eu estou precisando cuidar, distração dos meus. Eu tenho que me embelezar, cuidar da minha vida. E a lamparina vazia, não buscava, não se relacionava, não congregava, a lamparina vazia. Só que de repente uma voz grita, mais uma vez, seremos pegos pelo que ouvimos. Eis aí o noivo. Ai, meu azeite, ai, meu azeite. Já era, estarão 12 numa cama, um será levado deixado. Estarão 12 trabalhando, um será levado deixado. Ninguém vai fingir, tentar recuperar quando não tem mais tempo. Eis que o tempo é chegado, é hoje. É hoje, o que tem que fazer, faça agora. O que tem que se envolver, se envolve agora. Se é para buscar, busca agora. Se é para chorar, chora agora. Se é para se entregar, entrega agora. Essa é a hora. O noivo está voltando. Não há mais nenhum sinal e ausência. Nós estamos debaixo da dispensação do Senhor. Há pessoas que começarão a ter visão que Jesus já está até de pé dizendo: Pai, libera que eu vou, libera que eu vou, libera que eu vou, libera que eu vou. O Espírito já está convencendo, o Espírito já está transformando o coração, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Alguém pode reagir no seu lugar aí? Agora ouvindo isso aqui, muitas vezes a gente se envolve com muitas coisas, mas o que é necessário, o que mais importa mesmo, a gente sempre deixa para segundo, né? Estou sem dinheiro, não vou para o culto. Estou sem motivação, não vou para o culto. Mas amanhã está de pé no trabalho. Amanhã está tomando esporro de novo do patrão. Amanhã está lá se sujeitando a uma escravidão, um salário mequetrefe que não vai levar você a lugar nenhum. Um saláriozinho que paga as suas contas, te leva para passear somente as coisas da terra. O teu Senhor comprou o teu passe com preço de sangue. Respeite o teu patrão. Preparou uma casa que a terra não é capaz de te dar. Irei preparar lugar para vós, porque onde eu estarei, vocês estarão comigo também. Ele não preparou essas ruas esburacadas, lameadas, não, ele disse: ruas de ouro e de cristal. O seu muro é de jaspe, sardônio, todo tipo de pedra preciosa. Pelo amor de Deus, tem uma joalheria para te abrilhantar. Água cheia de cloro, sedai e não trata mais nada. Vai correr um rio. A árvore da vida dá um fruto uma vez por mês. Nós iremos comer. Não tem mais choro, não tem mais planto, não tem mais morte. As primeiras coisas se passaram. Pelo amor de Deus, meu irmão, vamos nos esforçar para ser salvo. Para alguns vamos manter a salvação. Uma vida da terra que só dá cansaço, fadiga. A maioria de vocês vieram para cá atormentado e perturbado hoje. Preciso de uma palavra de vitória. Não vai mudar, porque o que a terra tem para oferecer é isso. Mas o que o céu tem para dar para a gente, irmãos, pelo amor de Deus.
Jesus voltou, a terra está em caos, o governo do anticristo, 7 anos, correndo atrás, perseguindo, quer comer? Marca da besta. A igreja vai ter um banquete, chamado as bodas do Cordeiro, uma mesa que perde a vista, você não consegue mais enxergar quem está na esquina, melhor, Ele irá nos servir. Alguém irá gritar do lado de fora: abre as portas do céu celeste. A igreja vai entrar triunfante, um coral de anjo de um lugar, um coral de anjo do outro lugar. Lá à frente está o trono do Todo-Poderoso, a glória dele está iluminando aquele lugar, e nós iremos passar com um grande coral, dizer que ele é santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Alguém que vai morar no céu, manifesta uma ação celestial, irmão. Salmo 127, verso 2. Salmo 127, verso 2. Olha o que o texto diz: inútil. Diga para o seu irmão: trabalhar é inútil. Caramba, vou pedir conta amanhã, pastor. Inútil é trabalhar tanto, não é o trabalho. Olha o que o texto diz: trabalhar tanto. Trabalho é bom, Deus que deu para um homem como herança do suor do teu rosto, mas o texto diz que tanto é enfado da carne. E é o que todo pai de família precisa ouvir, o que todos nós precisamos ouvir. Por que o nosso azeite acaba? Porque a gente cada vez mais está embaraçado com projetos e planos de tudo que vai ficar. A gente quer acrescentar aquilo que a gente não consegue puxar de trás para frente. Queremos acelerar quando Deus tirou o pé do freio. Queremos fazer quando Deus falou: não falei, não é comigo, você que quer. Ah, pastor, mas eu recebo várias palavras suas aí para fazer, etc e tal. Ore a Deus para saber o que é para você. A igreja tem 2.000 pessoas ouvindo. Peça discernimento. Peça discernimento para depois não quebrar, para depois não se entristecer, para depois não falir e achar que não tem palavra do altar. Porque quem está pegando, para quem é, sabe, o Espírito bate e fala: meu Deus, é comigo. Não é aqueles que desmotivados falam: eu acho que falou comigo. Se acha, não faz. Tem que ter convicção, tem que arder na espinha dorsal, tem que dar um arrepio, tem que ter uma testificação. Está comigo aqui, não? Então o texto trata como trabalhar tanto. O trabalho não é ruim. Olha o que ele diz que é ruim: trabalhar tanto. Dá para ser inútil mesmo trabalhando. E o fulano não trabalha tanto, mas o céu fala que é inútil. E o fulano está em 2 trabalhos, o céu está dizendo é inútil. E o fulano está ganhando dinheiro para caramba, o céu está dizendo inútil. Por quê? É inútil trabalhar tanto, desde madrugada até a tarde, e se preocupar com conseguir alimento, pois Deus cuida dos seus amados enquanto dorme. Esse é o reflexo que muitas pessoas deixarão de ir para o céu. Se enfraquece na caminhada. É assim: faltou só um culto porque estava muito cansado. Aí viu que não surtiu efeito, aí falta mais um. Aí daqui a pouco recebe mais um convite de 1 hora extra, vai ficando e vai se afastando. Enquanto tem uma noiva buscando óleo, a outra está buscando dinheiro. Enquanto uma noiva está buscando a face, está buscando o reconhecimento dos homens. É esse o diagnóstico da igreja de hoje. Deus falou para Moisés assim: manda Faraó largar o meu povo. O que Faraó fez? Deu mais trabalho para o povo. Mas trabalho tinha mais o que? Alimento. E Faraó agora abriu porta, e foi Deus que abriu porta. Deus está dizendo: não tem nada a ver com isso. Quem estava dando mais trabalho para o povo? Para aprender aonde? No Egito. Está comigo aí, não? Fala para o seu irmão: nem vai dormir hoje, né? Livro de Daniel, capítulo 12, verso 1.
Dá uma água, por favor. Livro de Daniel, capítulo 12, verso 1. Daniel, capítulo 12, verso 1. Posso ler? Pode, irmãos. Nessa época, Miguel, o grande príncipe que guardava o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia, como nunca houve, e desde então as nações vieram a existir. Nesse tempo, porém, todo o seu povo que estiverem com o nome escrito no livro da vida serão salvos. Daniel, em uma das suas visões, o Senhor entrega justamente, não faltou nada, na visão escatológica do capítulo 9 até o 12, sobre tudo que vai acontecer. O Senhor entregou para Daniel o físico e o espiritual, mostrou para Daniel as guerras dos principados, das potestades, aquilo que nós iremos ver materializando nos governos, nação contra nação. Deus entregou para principado, para Moisés, para Daniel, mostrando o que ia acontecer no céu. Nessa época, Miguel, o anjo do Senhor, o príncipe, guardava o seu povo. Olha a coisa rica. Haverá um tempo de angústia, como nunca houve, desde então as nações vieram a existir. Nesse tempo, porém, todo o seu povo que estiver com o nome escrito no livro da vida serão salvos. Então a igreja não passará pela grande tribulação. Ponto. Pode ser o batista mais renomado que vai falar, não, a igreja vai passar. Então fica você, meu irmão. Eu não vou passar, não. Os batistas agora estão com uma neura de falar que a igreja vai passar. Acho que eles estão com uma pulga atrás da orelha. Pelo amor de Deus, irmãos, a igreja não passa pela grande tribulação, irmãos. Está comigo aí, não? Muitos dos que estão mortos e enterrados ressuscitarão, alguns para a vida eterna e outros para a vergonha e desonra eterna. Destinos de cada um. Nesse grande dia os mortos irão ressuscitar. Os que morreram em Cristo, os que morreram sem Cristo, desonra eterna. Ambos são eternos, ok? Porém, um para o céu eterno e outro para a glória eterna. Agora, quem tem ganhado a alma para Jesus aí? Quem tem usado a sua vida como instrumento poderoso? Por favor, tem alguém aí, não? Irmão, se você não ganha uma alma, pelo menos na semana, tu está abaixo da média. Até o diabo é melhor do que você. Por que o diabo é melhor do que você? Uma pessoa me disse assim: pastor, eu fui lá, quer dizer, há um tempo, né? Eu fui lá no centro espírita e o cara que incorporou lá falou que a Bíblia é verdadeira e para mim ler a Bíblia. Até o diabo está evangelizando, não tem crente de boca fechada. Está comigo aí, não? Se você vê uma manifestação, alguém com um ritual de tirar um demônio, expulsar daquela pessoa, um exorcismo, várias manifestações, quando a gente fala o nome de Jesus, Satanás conhece. Satanás conhece. O gadareno falou: que temos nós contigo, Cristo, Filho do Deus vivo. 12.000 demônios confessando Jesus, e tem crente que não fala. Está comigo aí, irmãos? Eu acho que está ruim para vocês, hein? Todo lugar que eu piso a planta nos meus pés, irmãos, todo lugar eu tenho que falar. Tenho que falar. Essa semana eu fui fechar um carro, levei minha esposa 4 horas da tarde, ela com médico, tudo marcado. Quando cheguei lá, casa da mulher, ela me recebeu tudo, logo dei a paz do Senhor Jesus, minha irmã. Aí o marido ficou assim e tal, um altar de idolatria, e ela foi tirando resposta. Não, porque eu gosto dessa aqui. Eu falei assim: vou levar o seu marido ali na esquina para se relacionar com outra mulher. Ela: não pode não. Eu falei: Deus também não quer que você se relacione com outro. Quando eu peguei Isaías 44 para ler que o homem que construiu a idolatria, ela ficou pasma. Saímos da casa da mulher quase 11 horas da noite. Acho que o domingo está aqui com a gente. Às vezes Deus vai te levar para fazer negócio, mas você não pode esquecer do principal, que é o negócio do céu. Em qualquer lugar. E isso eu fico muito feliz. Eu não sei se você já achou um texto, Renato, em que descreve sobre o galardão. Aqui, o livro de Daniel, ele nos deixa completo. O arrebatamento, o nome escrito no livro da vida, que vai acontecer com todos que morreram. E agora ele vai dizer assim,
Verso 3: os sábios brilharão intensamente com o esplendor do céu, e os que conduzem muito a justiça resplandecerão como estrela para sempre. Diz o sábio Salomão: quem ganha alma é sábio. E a Bíblia diz assim: o sábio, aqueles que anunciam a palavra de Deus, irão ter o brilho. O que é o brilho? A glória, a recompensa para sempre. E os que conduzem muitas pessoas à salvação, aqueles que anunciam o arrependimento, aqueles que pregam a palavra, serão altamente recompensados no céu, ao ponto de o texto dizer que resplandecerão como estrela para sempre. Mas você, Daniel, mantenha-se esta profecia em segredo, sela o livro até o tempo do fim, quanto muitos correrão de um lado para outro, atenção, e o conhecimento aumentará. Na versão corrigida, atualizada, diz: a ciência aumentará. Nunca houve uma explosão tão grande, de tanta evolução da ciência, da sabedoria. O homem nunca foi tão altivo, tão cheio de conhecimento. O homem está fabricando outro homem. O homem está gerando genéticas de reprodução. O homem, dizem que foi à lua. O homem está fazendo carros altamente compatíveis. A tecnologia está avançadíssima. Há quase 20 anos atrás, eu ouvi um pregador falar sobre isso, e ele trouxe e traduziu para aeronaves, para aviões. Muitos correrão de uma parte para outra. Quem olha aquelas aeronaves com toneladas e toneladas sair dos... Quem tem medo de avião? Todo mundo, né, irmão? Eu tenho medo do avião, não, tenho medo do alto. O avião não tem medo, não. Quem tem medo do avião, irmão? Ninguém. Avião faz mal para alguém, pô? Eu tenho medo de quando o avião está lá em cima. É diferente, irmão. Avião embaixo não faz nada. Os homens correrão de um lado para o outro. Países de primeiro mundo. Você vê Israel agora com essa guerra do Hamas. Os drones de Israel destruindo os mísseis nas alturas. Países de primeiro mundo, você chama um Uber, não tem ninguém dentro do carro, é Tesla. Você chama um aplicativo, autodesenvolve. Na tela do seu celular está aí uma explicativa do avanço dos últimos dias. Você faz tudo hoje através de um celular. Vou mais. Está já rolando há um tempo que todos os homens serão chipados. Você não vai precisar mais de documento. Dinheiro já não tem mais. Quem tem cédulas, irmãos? Ninguém. É tudo, faz um pix aí. É tudo pix, é tudo eletrônico. Olha o avanço da ciência e da tecnologia. Por que isso? Aí você vai entender tudo. Quem quer aprender? Eu também, me ensina. O anticristo, ele vai ter que governar o mundo. E o mundo precisa estar conectado. Hoje o WhatsApp ficou fora uns minutos, não ficou? As redes sociais. Como é que as pessoas ficaram? Então o campo tem que estar preparado para ele. Então essa ciência, esse avanço tecnológico, é para a implantação do cabeça, do governo do anticristo. O mundo precisa estar conectado, globalizado, para ele reinar. Não dá mais para disparar uma carta, demora muito tempo para chegar até lá. Hoje tem que ser ao vivo. Hoje você faz uma chamada virtual, você conversa com pessoas de outros países para cá.
tudo está se cumprindo. A profecia é real, o aumento da ciência é real, a tecnologia também vai fazer parte do governo do anticristo. Primeiro, tem que ter uma unificação de moeda. Bota no Google para você descrever isso aí. Precisa se falar a mesma língua. Está acontecendo. Por que tem tanta reunião de G20, G13, não sei o que, sei que lá, governo com outro? Amados, Jesus está voltando, fique de pé no seu lugar.